de comportamento já é um comportamento que é característico de exílio, tá? De exílio planetário. Então eu vou estar falando sobre os cordões energéticos, tá? São cordões invisíveis aos nossos olhos que são ligados de uma pessoa para outra ou de muitas pessoas com muitas pessoas, tá? Mesmo à distância, tá? Mesmo à distância, mesmo sem conhecer pessoalmente, tá? Mesmo que você conheça só por vídeos ou por fotos, já é o suficiente. Não precisa conhecer pessoalmente, tá? Vou dar um exemplo. Você com a sua mãe, com a sua família, existem cordões energéticos que ligam você a toda a sua família. Tá? Esses cordões energéticos também ligam você às suas amizades. Tá? Agora, se você tem uma relação com essas pessoas por muito tempo, esses cordões vão se fortalecendo. E eles ficam por muito tempo. Tá? E esses cordões, eles não se desfazem, eles perduram por toda a eternidade. Isso não tem problema nenhum, tá? Até mesmo com pessoas que você fala rapidamente na rua, que você não conhece, já foi ligado um cordão ali, você se conectou com aquela pessoa. Há uma troca de energia, né? Não tem problema nenhum também. Mas esses cordões, eles podem ser negativos ou positivos, ou seja, pode haver uma energia ruim ou uma energia boa. Se você tem uma relação com uma pessoa saudável, uma relação amorosa, uma relação respeitosa, de amizade, esses cordões, eles brilham. Esses cordões estão com uma energia saudável, porque você tem uma relação boa com aquela pessoa. Agora, se você tem uma relação perniciosa com essa pessoa, seja por qual motivo for, de raiva, ódio, inveja, brigas, discussões, esses cordões eles ficam mais opacos, sem brilho. E dependendo do tempo que você tenha essa relação com essa pessoa, essa relação perniciosa, o que é que pode acontecer? Isso pode travar a sua evolução, pode travar a sua vida pode não andar, as coisas começam a dar errado para você, nada corre bem, nada vai direito, dependendo dessa relação, principalmente se for você o causador de toda aquela relação perniciosa. Então, o que é feito? Se chegar um momento em que isso está prejudicando muita gente, existem espíritos que têm o conhecimento para fazer a higienização desses cordões energéticos. Quando eles fazem a higienização desses cordões energéticos, toda essa ligação ela fica em hibernação mental. E aí, o que pode acontecer? Você acaba se separando dessa pessoa, se afastando dela. Acontece inevitavelmente. Depois você fala, caramba, tanto tempo se afastou. Isso pode ser com você e mais uma pessoa, ou podem ser várias pessoas. Tá? Podem ser várias pessoas. Um outro exemplo. Vamos supor que você tem um Facebook. Tá? Aí você tem lá os seus amigos, né? No Facebook. Né? Aí vamos supor que você tem um amigo, você é daqui do Brasil, e esse amigo seu do Facebook, ele mora lá na China, tá? Mas ele te conhece, ele já te conheceu pessoalmente. Às vezes é só um colega, foi uma amizade rápida que você fez, nem é um amigo muito íntimo, mas você fez uma amizade rápida e você adicionou ele no Facebook, tá? Só que ele foi para a China, ele estava aqui no Brasil por um tempo, te conheceu, você fez uma amizadezinha, adicionou ele, mas ele voltou para a China, você nem tem muita intimidade com ele. Isso pode acontecer tanto com esse que você não tem intimidade, como com aquele que você tem muita intimidade, tá? É só um exemplo. O que eu estou querendo dizer é que o que eu vou falar, o efeito pode ser você tendo amizade, você tendo intimidade ou não, né? E vamos supor que lá no Facebook, esse seu amigo que está lá na China, ele posta
uma foto dele, no lugar que for, pode ser na praia ou qualquer outro lugar, não sei. Ele posta uma foto. E aí você vai lá e faz uma brincadeira de mau gosto, escreve um comentário desrespeitoso para ele, um comentário desrespeitoso, tá? Ali. E ele vai ler o comentário, não vai? Tá? Ele te conhece, não conhece? Ele vai ler o comentário. E vamos supor que quando ele lê o comentário, ele fica ofendido, ele fica muito chateado com você, ele fica triste. Nessa hora, se cria um cordão energético, mesmo ele lá na China e você aqui, se cria um cordão energético dele com você. E esse cordão energético é pernicioso. Não é bom, porque ele ficou chateado com você, por causa do comentário que você fez. Tá? E o que acontece com você se isso acontecer? Se isso acontecer, você pode ter insônia, dormir mal, você pode sentir dores de cabeça, tá? Você pode sentir angústia, tristeza repentina, tá? Você pode ter um monte de sensações de mal-estar. Isso é por causa do cordão. Tem outra coisa que pode acontecer também. Se ele ficou com raiva, se ele ficou chateado, ele está pensando em você quando ele sente essa raiva, porque ele sabe quem foi que mandou o comentário, né? Ele pensa e sente algo. Se ele sentir ódio, raiva, sai uma energia dele para você. Não importa a distância que você esteja. Essa energia, ela não é boa, ela é uma energia negativa, tá? Ela é uma energia negativa. Ou seja, ele fez uma magia negra para você. Com a mente, porque magia é feita com a mente, tá? Vocês acham que feiticeiros são só essas pessoas que fazem macumba para os outros? Não. No nosso mundo, o que mais tem são feiticeiros. Tem feiticeiros no trânsito, tem feiticeiros no trabalho, tem feiticeiros na sua família. Você pode ser um feiticeiro. Como? Quando você sente raiva da pessoa. Você pensa na pessoa e sente raiva. Você já está mandando uma energia negativa para ela. Isso é magia negra. Se você sentir isso várias vezes durante a sua encarnação pelas pessoas, quando você desencarna, você vai para o umbral. E você não sabe por que você caiu no umbral. Porque você fez magia negra para um monte de gente. Quando você sente raiva da pessoa, ódio da pessoa, né? E aí quando você chega lá no umbral, falam assim, começam a gritar assim, feiticeiro, feiticeiro, mago do inferno. Eles gritam isso. Aí você fala, eu, feiticeiro, mago do inferno, por que eles estão me gritando disso? Porque você fez feitiço a vida inteira sentindo raiva dos outros, sentindo ódio dos outros. Você mandou uma energia para a pessoa o tempo todo, várias vezes durante a sua encarnação. Você desencarna, você vai para um umbral para depurar tudo isso que você fez. E você pode ficar lá por séculos, por causa dos sentimentos e dos pensamentos que você teve com relação ao seu próximo. Né? Então, esses são poucos exemplos. Vamos supor, hoje em dia no YouTube tem muito isso, né? A pessoa, ela divide a tela e aí ela bota metade da tela a imagem dela ali, né? Comentando, tendo uma reação, né? Com relação a uma pessoa qualquer, reação a um artista, reação a um político. Alguém já viu isso? A pessoa reagindo a outra, mas essa reação não é de forma saudável, não é para elogiar, não é assim, nossa, que legal, eu gostei. É um ou outro que faz isso, né? Elogiar. Mas tem aquela outra galera, né? aquela outra turma, que ela reage a um vídeo da outra pessoa, julgando, criticando de forma negativa, de forma perniciosa, zombando, escarnecendo, né? Julgando, zombando, escarnecendo, desrespeitando, né? Tem gente que perde o seu tempo fazendo isso e se expõe ainda por cima na internet fazendo isso. Isso demonstra o nível evolutivo da humanidade desse planeta, né? Extremamente baixo, né? Será que alguém em Sirius faz isso? Será que alguém em Marte faz isso? Alguém em Júpiter faz isso? Não, isso são características de espíritos menos adiantados, de espíritos atrasados evolutivamente. Ou seja, espíritos que são moradores daqui da Terra, né? Um planeta de provas e expiações, de gente endividada e doente, né? Porque quem faz isso é doente, né?
Então, o que acontece? Vamos supor que essa pessoa começa a reagir a outra. Vamos supor, no YouTube. Aí essa pessoa que está sendo escarnecida, ela fica sabendo daquilo. Alguém mostra para ela, e aqui, ó, uma pessoa reagiu, e essa pessoa nem conhece a outra, tá? Nem conhece. Olha aqui, ó, tem uma pessoa que está reagindo ao seu vídeo, está escarnecendo de você, está julgando, está te xingando, está zombando. Aí vamos supor que essa pessoa que está sendo zombada, né, vê o vídeo e está vendo aquela pessoa que está reagindo a ela, não está vendo? Ela não conhece essa pessoa, mas vamos supor que ela fica com uma raiva danada daquela pessoa que reagiu daquele jeito dela. Ela fica com raiva e eles nem se conhecem. Sabe o que acontece? Se cria um cordão energético daquela pessoa que foi escarnecida no vídeo e da pessoa que reagiu. Se cria um cordão com os dois. Essa pessoa que reagiu de forma negativa, sabe o que acontece? Essa pessoa que reagiu com a outra, escarnecendo, zombando, ela abre karmas para ela cria um karma, ela adquire karma, que ela vai ter que quitar depois. Porque você não adquire karma só matando alguém, assassinando alguém, roubando alguém. Você adquire karmas quando você ofende alguém, você adquire karmas. Quando você ofende alguém, escarnece de alguém, zomba de alguém, você adquire karmas, porque você vai ser zombado, você também vai ser escarnecido, a lei de ação e reação. Você também vai ser zombado, escarnecido, seja nessa encarnação ou na próxima. Né? Aqui se faz, aqui se paga, né? O que você manda volta. Né? As leis do universo, as leis de Deus, elas funcionam perfeitamente. Tá? E você está fazendo isso para um próximo. E não importa se essa pessoa que você está reagindo, se ela está fazendo algo errado, se ela está fazendo algo que você não concorda, que você acha pernicioso, não cabe a você julgar. Né? Não cabe a você julgar. Você não tem que reagir a nada dessa forma. Tá? Agora, se você fosse reagir para ajudar uma pessoa, aí é diferente. Né? Aí é diferente. Agora, reagir de forma perniciosa, isso demonstra que você é um espírito menos adiantado, escarnecedor, julgador, zombeteiro, né? Uma erva daninha, a fruta podre. E esse tipo de comportamento já é um comportamento que é característico de exílio, tá? De exílio planetário. Esse tipo de comportamento na internet causa o exílio planetário, tá? Porque no mundo regenerado isso não existe. No mundo regenerado vivem espíritos saudáveis, não vivem espíritos doentes. Vivem espíritos que só vão passar por algumas provas, eles não vão passar mais por expiações. E esse tipo de comportamento, você vai precisar passar por expiações. E no mundo regenerado não se pode mais passar por expiações. Então você vai para um planeta onde tem expiações ainda, ou seja, um planeta de provas e expiações. Você vai repetir de ano, tá? E você vai recomeçar num planeta de provas e expiações. Tá? Como eu disse, fazer isso abre karmas. Eu estou falando isso porque eu tenho visto isso na internet com relação a muitos assuntos. Gente fazendo isso, reagindo a artistas, reagindo a políticos, reagindo a ator, atriz, reagindo a um monte de pessoas. Né? Isso está bem pernicioso na internet. Né? A internet virou um campo de guerra, né? Onde as pessoas mostram quem elas são, né, de verdade, principalmente quando a imagem delas não aparece, quando elas estão escrevendo escondidas atrás de um computador, elas mostram quem elas são, né, que elas são de verdade. Né? Então, seria legal a gente trabalhar para criar cordões energéticos com as pessoas, mas cordões energéticos saudáveis, né? De amor, né? De amizade, de fraternidade. Nós só temos a ganhar com isso, né? Só temos a ganhar, porque a hora é última, né? E as coisas estão andando, estão correndo e o universo não vai parar. A evolução vai continuar. Quem ficar para trás vai recomeçar. Existem comportamentos que aqui as pessoas acham que são comportamentos tranquilos, né? Reagir a uma outra pessoa julgando, escarnecendo e zombando, não tem nada demais, né? É tranquilo.
Isso mostra que a humanidade daqui não sabe o que é o bem e o que é o mal e também não se conhece. Não se conhece. Porque esse tipo de comportamento em planetas regenerados e ditosos são considerados comportamentos de espíritos muito doentes, que precisa de tratamento. E o tratamento é educação, é evangelho de verdade, não é religião, não. Evangelho não é religião. Quem acha que evangelho é religião está com uma visão extremamente infantil da realidade. O evangelho não é uma religião, é uma filosofia de vida, é uma política divina. Tá? São normas de comportamento que vêm de Deus, que Ele estabeleceu. E o comportamento certo é só esse, não existe outro caminho, o caminho é um só. Outro tipo de caminho é contrário a Deus. Tá? Então, seria bom eu não costumo pedir isso, né? Eu não gosto de pedir like nem compartilhamento, mas esse vídeo deveria ser compartilhado com todos aqueles que gostam de reagir de forma perniciosa com o seu próximo, né? Com o seu próximo, que é filho de Deus, seu irmão, né? Seu irmão. Não faça ao seu próximo o que você não quer que faça com você. Não é assim que Jesus ensinou? O que você não quer que faça contigo, não faça ao seu próximo. Se você conhece esse ensinamento, então por que você continua fazendo? Isso demonstra sua ignorância com relação à realidade do espírito e às leis universais, às leis do universo. É ignorância. Só pode ser. Ou se você tem esse conhecimento e faz, então verdadeiramente você assinou o seu atestado de mal. Né? Você quer ser mal. Porque se você tem esse conhecimento e continua fazendo isso na internet com o seu próximo, você quer ser mal. Ocupa o seu tempo com coisas edificantes, com coisas que vão ajudar você a crescer. Ocupa o seu tempo com estudos de livros, de bons livros. Né? O Evangelho é um passo. Né? Ocupa o seu tempo em olhar para dentro de si e verificar o que está ruim e transformar em coisas boas. Né? Olha para dentro de si, vê se você está arrogante, se você está invejoso, prepotente, e melhora isso. Não perde o seu tempo fazendo isso na internet, não, porque isso é uma grande idiotice. Criancice, babaquice, imaturidade espiritual. Né? E também é um câncer, né? Um comportamento cancerígeno, uma doença. Né? Então, Pedro, tem um relato, né, uma história real sobre os fluidos, né, os fios energéticos que são estabelecidos entre as pessoas. Eu tenho uma história aí de família, né, então é uma história verídica, onde uma pessoa da nossa família, que era um dirigente espírita, vinha sendo chamado para auxiliar um caso onde a pessoa vinha tendo várias dificuldades nos negócios, né, perdendo tudo e adoecendo constantemente. Essa pessoa, ela estava no leito do hospital, né, e essa situação, ela apresentava alguma melhora, retornava, e assim, se intuiu ali que fosse algo espiritual, né? E esse dirigente espírita, ele tinha a clarividência. Quando ele chegou no hospital, a cena que ele viu foi esse que estava doente com um ser já desencarnado, onde eles foram estabelecendo uma inimizade que chegou a ponto de um desejo de vingança tão grande pelo desencarnado, que o que ele presenciou foi a entidade ou o espírito desencarnado ao lado da cama, com o fio ligado, então assim, coronário a coronário ligados, certo? Onde esse que estava moribundo ali no hospital já tinha uma dificuldade de compreensão das coisas, só que o desencarnado, ele estava no monoideísmo de vingança, então ele estava forçando o desencarne, acelerando, apressando o desencarne desse, tentando de todas as formas que ele viesse para o mundo espiritual, para que ele pudesse se vingar. Só que todas as tentativas do dirigente espiritual, olha a que ponto pode chegar isso. Todas as tentativas do dirigente espiritual com os seus mentores
tentando amenizar aquela situação, que ele repensasse aquilo, que ele conhecesse a condição espiritual, né, de desencarnado, que ia se agravar ainda mais, ele nem ouvia nem aos mentores, nem ao dirigente. Ele estava fixado na ideia, olha o ponto que chegou. Ele não compreendia mais nada, ele estava fixado na ideia que ele precisava desencarnar o inimigo para que ele pudesse alcançá-lo. Sim, sim, sim. Sim, para você ver como é que os problemas que isso causa, né? Sim, a que ponto pode chegar isso? Né? A que ponto pode chegar isso? Demonstra que as pessoas têm esse tipo de atitude. Por quê, gente? Por causa da ignorância espiritual delas. Porque se elas tivessem um conhecimento de como as coisas espirituais funcionam, elas não fariam muita coisa. Tá? Uma simples ofensa, tá? Uma simples ofensa com uma pessoa, você adquire karmas. Tá? Se você ofende, você vai ser ofendido. Tá? Você vai ser ofendido, você adquire karmas. Tá? Então, esse é o nosso vídeo.